Hoje eu trouxe um tema que ele é muito importante para nós e que se faz necessário nós falarmos mais vezes sobre isso, porque é algo que nós anseiamos, né? Ou deveríamos anseiar com o mais forte fervor da nossa alma, que é a volta de Cristo Jesus. Em meio a tantas mensagens que nós vemos por aí afora, mensagens de prosperidade, aqueles coaches evangélicos, né, que diz que você tem que estar bem consigo mesmo, e é impressionante que esses pregadores, né, que pregam a prosperidade, que pregam tantas outras coisas, eles arrastam multidões. Quantos já não viram aí alguns vídeos dessas igrejas neopentecostais que, para mim particularmente, é um desrespeito com a fé cristã, que eles fazem aqueles shows na frente da igreja, aquele teatro todo, e as igrejas lotadas. E eles não pregam a palavra de Deus. São mensagens de prosperidade, de você estar bem consigo mesmo. E o que é mais importante, o que deveria ser pregado, o que deveria estar constantemente diante da igreja, que a pregação da volta de Cristo tem sido deixado de lado. Então hoje, assim, já tem algum tempo que eu queria fazer um sermão sobre isso, então eu tive a oportunidade de ser convidado para estar aqui hoje e quero compartilhar com os irmãos sobre isso essa noite. Tem alguns estudiosos da Bíblia que eles afirmam que na Bíblia ele tem 3.575 promessas, sendo que dessas promessas, 2.500 falam sobre a volta de Jesus. São muitas promessas sobre as voltas de Jesus. No Novo Testamento, a cada 11 versículos, fala da grande esperança que é a volta de Jesus. Mas se a Bíblia ela dá tanto enfoque assim à volta de Cristo, se fala tanto, a Bíblia enfatiza tanto isso, por que Jesus Cristo não voltou ainda? Às vezes nós nos pegamos fazendo essa pergunta, né? Já se passaram quase 2 milênios desde que Cristo esteve aqui na Terra. E nesse tempo todo, desses anos todos, dessas décadas, séculos e milênios, Cristo tem levantado pessoas para pregar e anunciar a sua vinda. E nós vimos, ao longo da história, os pioneiros, um a um, descer nas sepulturas, e Cristo ainda não voltou. Mas por quê? Pela Bíblia nós entendemos que a revelação sobre o tempo do regresso de Cristo, ela foi ocultada dos profetas. E até mesmo Cristo, ele declarou não saber o dia. Lá em Mateus 24, no versículo 36, ele afirma o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E nós ficamos essa pergunta: quando será que Cristo irá retornar? Não importa quando vai ser essa data, o que importa é nós estarmos preparados para esse evento hoje. Porque Cristo, a volta de Cristo, ela vai ser individual. Ela pode acontecer para mim, nesse exato momento, ao sair da igreja aqui, acontecer alguma fatalidade, alguma tragédia, que eu tenha a minha vida ceifada, e para mim ali Cristo voltou. Se eu estiver preparado, eu vou poder ver a volta de Cristo, eu vou poder testemunhar da volta de Cristo. Se eu não estiver preparado, também irei testemunhar essa volta de Cristo, mas não desfrutarei dos prazeres de morar com Cristo na eternidade. Paulo, ele ansiava pela volta de Cristo e ele acreditava que a volta de Cristo iria ocorrer nos seus dias ainda de vida. Lá em 1 Tessalonicenses ele declara o seguinte: depois nós, vejam bem que Paulo se inclui no texto, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles,
e ficaremos para sempre com o Senhor. E em 1 Coríntios 15:51, Paulo declara o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vejam bem que ambos os textos, Paulo se inclui nessa transformação, na segunda vinda de Cristo, porque ele ansiava por isso, ele ansiava pela volta de Cristo Jesus, mesmo ele vivendo um período muito curto, logo após a ascensão de Cristo. Ele já estava ali, e ele já tinha essa vontade da volta de Cristo. João, ele escreveu em Apocalipse o seguinte, Apocalipse 22, verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Aqui Cristo está afirmando que ele certamente viria e não demoraria para João. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela afirma que, sobre as profecias de Daniel sobre a volta de Cristo, ela afirma que Jesus teve que misturar os acontecimentos da destruição de Jerusalém com a segunda vinda de Cristo, para que isso não pudesse causar um grande desapontamento para os seus discípulos. E o Senhor disse para o profeta Daniel, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas ao tempo do fim. Daniel 12, 9. Irmãos, a verdade é que Daniel, Paulo, João e muitos outros que vieram após eles, todos esses já morreram. E Cristo ainda não voltou. É certo que alguns aqui têm parentes e amigos que aguardavam a volta de Cristo, que ansiavam essa volta de Cristo e, infelizmente, não puderam ver em sua geração Cristo voltar. E quantos mais gerações irão passar até que Cristo venha? E por que Jesus Cristo não voltou ainda? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9. E lá diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Cristo, Ele não tem demorado, porque Cristo, no seu imenso amor, na sua imensa bondade, Ele não quer que nenhum de nós nos percamos, que nenhum de nós. Então, desde a eternidade, o Senhor, Ele queria vir o quanto antes. Ele ansiava, Cristo também anseia por estar junto conosco, por estar junto com o seu povo. Quando Ele criou Adão e Eva ali, era para viver um relacionamento íntimo entre a humanidade e Deus. E Ele anseia esse acontecimento desde a eternidade. Mas Ele postergou esse desejo para os bens daqueles perdidos. Deus estabeleceu uma data da vinda de Cristo antes mesmo da fundação do mundo. E o segredo está no seguinte: a demora da volta de Cristo é por causa do homem. Imagine se Cristo já tivesse voltado há 100 anos atrás. Nenhum de nós aqui, receberíamos a bênção de estar morando no céu com Cristo. Talvez até uma geração passada também não desfrutaria desse prazer. Então, Deus estabeleceu um tempo para a sua volta, em que pudesse salvar o maior número de pessoas, incluindo eu e você.
talvez incluindo os meus netos. Heloísa está aí, ó, com 3 aninhos. Talvez inclua os meus netos na salvação. Talvez inclua os netos da Heloísa na salvação. Talvez eu, assim como o exemplo de Paulo, de João, de Daniel, não veja Cristo retornar. Mas o mais importante não é eu esperar amanhã, não é esperar daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a um século. O importante é eu estar preparado hoje. O momento de estarmos preparados para a volta de Cristo é agora. Não é daqui, não. Então, a questão de saber qual é o dia não importa. Não é importante. Se nós estivermos plenamente preparados para a volta de Cristo hoje, não importa qual dia será. Essa demora é necessária para salvar todos os justos. Quando Deus estabeleceu a data da volta de Jesus, Ele pensou somente em você, pensou somente em mim, pensou individualmente em cada pessoa aqui presente hoje, para que você pudesse desfrutar das bênçãos da salvação de Cristo. Então, a data não depende de nós. Não depende nada do que nós viermos a fazer, né? Vai alterar a data de Cristo, porque Ele já tem uma data definida. Deus já definiu isso desde a eternidade. Mas nós temos um papel a cumprir aqui, porque eu não posso ser egoísta de me preparar e deixar o irmão do meu lado despreparado. Tem aquele texto que alguns teólogos aí usam para dar embasamento à teoria do arrebatamento, onde estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Mas não é para dizer que Cristo vai arrebatar um e o outro vai ficar ali sem saber o que aconteceu. Não, isso quer dizer que um será salvo e o outro estará perdido. Então, para que esse outro não esteja perdido, nós devemos levar a mensagem do Evangelho até que venha o fim. Nós, assim como os primeiros cristãos, nós devemos ansiar a volta de Cristo no nosso tempo também. Não é porque nós não sabemos que nós vamos viver a nossa vida de maneira relaxada, de maneira a perdermos de vista esse evento que é tão importante para nós, né? Então, como vai ser a volta de Cristo? Eu vou passar por alguns textos aqui que vêm mostrando como é que será esse acontecimento. A volta de Jesus Cristo, ela vai ser literal. Lá em Tito, capítulo 2, 13, diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, é algo que vai acontecer, não é algo fantasioso. É algo que vai acontecer e será glorioso. A volta de Cristo, ela vai ser pessoal. Em Atos, capítulo 1, verso 11, diz o seguinte: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, ascendeu ao céu, estava uma multidão ali reunida ali, os seus discípulos, alguns outros seguidores que viram Cristo voltar. Cada um individualmente viu Cristo subir ao céu. Cada um individualmente viu esse evento. Assim, cada um de nós, por ocasião da segunda vinda de Cristo, que estivermos vivos, nós veremos Cristo voltar. E nós receberemos a salvação de Cristo. E essa salvação ela é pessoal e ela é individual. A segunda vinda de Cristo, ela será visível. Como eu disse aqui, ao contrário de como algumas teologias aí pregam a questão do arrebatamento, que será algo secreto, que uns saberão e outros não, a segunda volta de Cristo ela será visível.
Em Apocalipse 1, verso 7, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ou seja, todos que estiverem vivos, todos que estiverem aqui na terra por ocasião da volta de Cristo, todo olho verá este evento. Em Mateus 24, 30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A Bíblia, ela é muito clara com relação à volta de Cristo. Se a gente estudar um pouco, nos aprofundarmos um pouco com relação a isso, não vai restar sombra de dúvida quanto a isso. Será um evento grandioso que será visível a todos na terra. Ela será audível, a volta de Cristo ela será audível. Em Apocalipse 16, verso 18, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Ou seja, será algo estrondoso, né? Além do visual, o auditivo também será muito forte. Então, naquele momento, todos teremos certezas da volta de Cristo. E será gloriosa. Será a segunda vinda de Cristo o evento mais glorioso desde a fundação do mundo. Em Mateus 24, os versos 27 e 30 afirma o seguinte: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus Cristo, ele vai voltar. E nós devemos estar preparados para isso, para que nós possamos, se tivermos a oportunidade de visualizar, de estarmos presentes nesse momento, de nós darmos glórias a Deus por Ele estar voltando, e não tentarmos fugir da presente glória de Deus, por não estarmos preparados. E por que Jesus vai voltar? Nós já vimos aqui como será a sua volta, mas por que Ele vai voltar? Jesus Cristo vai voltar por aqueles que, por amor a seu nome e pela pregação do Evangelho, retornaram ao pó da terra. Ele vai voltar para reviver todos os justos, aqueles que proclamaram o seu nome. Em 1 Tessalonicenses 4,16 afirma o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre junto com o Senhor. É para isso que Cristo está preparando a sua volta, para que aqueles que morreram, nós que estamos aguardando a sua volta, juntos nós possamos ser levados aos céus para estar junto com Ele. Ele vem resgatar o seu povo fiel, aqueles que permanecem aqui firmes, mesmo com as dificuldades, mesmo com as provações, aqueles que se mantêm fiéis a Cristo, Ele virá resgatar cada um de nós. Em Mateus 24, 31 afirma: e Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombetas, as quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todos aqueles fiéis a Cristo serão reunidos, né? E para punir os ímpios, Ele voltará também para trazer o seu juízo. Apocalipse 22, 12 diz o seguinte: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir
a cada um segundo as suas obras. É importante ressaltar aqui que ele retribuirá cada um segundo as suas obras. Deus, ele nos obriga a praticar o bem ou o mal. Nós temos a opção de escolher. Nós que escolhemos, e as nossas escolhas têm consequências. Deus, ele não tem prazer em punir os ímpios. Ele não tem prazer, ele se entristece com isso. Mas não é ele que escolhe punir ou não punir. Somos nós que nos colocamos na condição de recebermos a punição divina. Porque aqui afirma que ele vai retribuir cada um segundo as nossas obras, segundo as suas obras. E quando Jesus irá voltar? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 21, no verso 25. E ali, em Lucas, Jesus, ele não afirma quando ele irá voltar, mas ele deixa sinais de quando ele voltaria. Em Lucas 21, 25, diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido dos mares e das ondas. Então, Jesus Cristo, ele deixará sinais da sua vinda. E esses sinais, aqui, eles se dividem em dois grupos. Os sinais gerais, que já vimos ao longo da história acontecer, e os sinais eminentes, aquele que irão acontecer próximo, por ocasião da vinda de Cristo. Os sinais gerais, nós podemos encontrar lá em Mateus 24, do verso 5 ao 14. Em Mateus 24, do 5 ao 14, nós vemos aqui, Jesus Cristo, ele relatou uma série de acontecimentos que iriam ocorrer por ocasião da sua vinda. E aqui ele fala de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino, fome, terremotos, muitos irão se escandalizar e trair uns aos outros, falsos profetas que enganarão a muitos, o amor irá se esfriar, desequilíbrio na natureza, tornados, vulcões, tsunamis, enchentes, tantas outras coisas. E estes eventos aqui são sinais gerais da volta de Cristo, são sinais catastróficos e sinais sensacionalistas. E é o que, ao longo da história, nós temos visto acontecer, Temos visto realmente guerras. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e no contexto geopolítico que nós vivemos hoje, nós estamos assim, às sombras, vivendo assim, com medo até de que possa ocorrer a Terceira Grande Guerra Mundial, por causa da tensão que está tendo aí entre China e Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, tem a questão ali do Irã com Israel. Então, nós vivemos essas pequenas guerras, conflitos armados, nós vimos entre Israel e a faixa de Gaza, Rússia e Ucrânia, guerras assim, econômicas que nós temos visto, a questão dos Estados Unidos e China. E aí, no meio disso tudo aí, nós ficamos com temor, de que possa eclodir aí uma Terceira Guerra Mundial, se a Rússia e a China ali se unirem ali, se colocarem contra os Estados Unidos. E isso pode acontecer. Essas guerras estão acontecendo. Aqui é nação contra nação, reinos contra reinos, fome. Não precisamos ir muito longe. Aqui mesmo, nós podemos ver, se nós pararmos para olhar, em alguns lugares tem pessoas que passam fome, mas não é por
Tem pessoas que não têm o que alimentar num dia inteiro. Tem pessoas que só sobrevivem com a refeição. Se você vê algumas reportagens aí, e é triste falar isso aqui, tem crianças que os pais mandam as crianças para a escola, que na escola vai ser o único lugar onde as crianças terão a refeição durante o dia todo. Então, e pessoas morrem de fome. Quantas catástrofes naturais têm acontecido ao longo dos anos? Terremotos, há um pouco tempo atrás teve um terremoto, eu acho que foi no Oriente Médio ou no Ocidente aí, que devastou a parte aí da população. Um grande tsunami há uns anos atrás aí, furacões constantes. A natureza, ela está entrando em colapso. A própria natureza, ela não aguenta mais, e ela tem anunciado a volta de Cristo. E no meio disso tudo, nós vemos outras coisas também. Irmão traindo irmão, pessoas que de confiança traem uns aos outros. Nós vemos os falsos profetas, como eu falei aqui no início, quantas igrejas nós vemos por aí abarrotadas de gente, e quando você vai olhar, se você parar um pouco para olhar o contexto da pregação daqueles que se dizem profetas, que se dizem missionários, se você for olhar, não tem nada de Bíblia naquilo ali, é mais mesmo uma questão teatral, fantasiosa, para poder enganar as pessoas. Está na mídia aí, um rapazinho de 14 anos, um adolescente, Miguel, alguma coisa, e ele ficou, assim, muita polêmica, porque ele pegou e rasgou os exames de uma senhora que tinha câncer, e falou que ela não tinha mais câncer, que ela estava curada, e multidões são arrastadas por isso aí, e muitos serão enganados, até talvez os eleitos. Então nós devemos prestar atenção. Enquanto isso, o amor de muitos estão se esfriando. Muitas vezes eu me vejo assim, sem empatia nenhuma com o meu próximo. Eu confesso para vocês, esses dias eu estava falando com os colegas assim, por conta da minha profissão, tem situações que eu vejo que já não me afetam mais. Isso é triste, tá? Situações que, se algumas pessoas não suportariam ver, situações que pessoas não gostariam de ver, situações que pessoas olhariam assim, não, pelo amor de Deus, eu não consigo vivenciar isso aí, e infelizmente para mim isso já é normal, por ocasião, da minha profissão, e eu vejo isso como normal. Mas até quando que essa questão vai ser uma questão de eu não ter mais amor, não ter mais empatia pelo meu próximo? Então isso aí, nós devemos ficar atentos a isso também. Esses, como eu disse, são sinais gerais da volta de Cristo, são coisas que nós, ao longo da história, nós vimos que aconteceram, e têm acontecido, e hão de acontecer. Mas nós temos os sinais iminentes da volta de Cristo, esses sinais que vão anteceder a volta de Jesus Cristo. Em Mateus 24, no verso 14, diz o seguinte: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este é um sinal eminente da volta de Cristo. Quando o evangelho de Cristo for pregado a todo mundo, então virá o fim. E a Bíblia é bem enfática com relação a isso aqui. E o que nós temos feito para a pregação do evangelho? Como é que nós temos lidado com isso? Foi ontem que, na lição da carta missionária, a carta missionária, ela falou dos missionários ali, se eu não me engano foi da janela 1040, que é onde tem lugares que nunca, pessoas em lugares que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, que não tem noção nenhuma do que é. Tem missionários que estão indo para esses lugares levar a pregação do evangelho, e
mostrar Cristo às pessoas. O outro sinal iminente da volta de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 3. E lá diz o seguinte, que paz e segurança, que haverá paz e segurança, e logo depois haverá repentina destruição. Deixa eu abrir aqui o texto. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe haverá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, nós estamos vivendo esses sinais gerais, mas já estamos próximos dos sinais eminentes da volta de Cristo. Nós devemos estar preparados. E tem uma diferença aqui, que ele fala aqui no contraste entre os princípios das dores, que são sinais gerais, e então virá o fim de maneira repentina e repentina destruição, que são sinais eminentes. Ou seja, nós viemos de longos anos vivendo e vendo esses sinais gerais da volta de Cristo. E de um momento para outro, quando nós pensarmos que estamos vivendo em um mundo pleno de paz, logo virá repentina destruição. Jesus, ele voltará logo após o cumprimento desses sinais eminentes. Convido os irmãos, já estou finalizando, a abrirem a Bíblia mais uma vez em Mateus 24, 44. E diz assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando Jesus voltar, muitos estarão despercebidos, despreocupados, vivendo as suas vidas de maneira vã, como diz, né? Assim como na época de Noé, casavam-se, davam-se em casamentos, viviam as suas vidas sem nenhuma preocupação. Na hora em que não pensais, precisamos estar exatamente como o texto diz aqui no verso 44. Devemos estar apercebidos e não somente percebidos. Tem uma diferença, o dicionário Aurélio diz o seguinte, que percebido significa notar, reparar, adquirir conhecimento, enquanto apercebido significa pôr-se em condições e preparar-se. Ou seja, não adianta só termos conhecimento, só sabermos que Cristo está voltando. Nós devemos nos preparar e nos colocar em condição. Deus chamou cada um de nós aqui hoje, Deus chamou você aqui hoje, aqueles que estão me assistindo aí pelas mídias sociais, aí através da transmissão, Deus colocou você para assistir essa transmissão aqui hoje por um motivo, para alertá-lo que a volta de Jesus está mais próxima do que você, que cada um de nós imaginemos. Não nos devemos limitar apenas a saber sobre a volta de Cristo, que Jesus vai voltar. Isso nós já sabemos, né? Isso, cada um aqui presente, cada irmão aqui já sabe. Quantos aqui são adventistas de berço, né? Que tem uma família que já vem há muito tempo na igreja, ou aqueles que recém-chegados na igreja, mas que anseiam a volta de Cristo, que sabem da mensagem da volta de Cristo, mas não é só saber, nós temos que estar preparados para esse grande dia. E ele não voltou ainda por conta de cada um de nós, porque ele está
nos concedendo o privilégio de nos arrependermos, de nos prepararmos para este dia. Ele voltará de maneira visível, pessoal, literal, audível e gloriosa. Ele virá reviver os justos, recompensá-los e, infelizmente, aqueles que por ocasião da sua rebeldia não se colocaram diante da vontade de Deus, irá receber o seu juízo. Naquele dia, quando Cristo voltar, nós teremos dois grupos. Um lado que se preparou e espera ansiosamente pela volta de Cristo. E do outro, aqueles que viveram dissolutamente, que viveram sem preocupações, desprezaram a maior promessa de todos os tempos, que é a volta de Cristo. Para o primeiro grupo, e é o meu desejo para mim, para minha família, para cada um de vocês aqui, para cada irmão aqui da Igreja de Jardim da Penha, para os meus amigos, para você que está me assistindo de casa, o meu desejo é que todos nós reunidos possamos estar juntos neste primeiro grupo, a qual Jesus irá virar para nós e vai dizer o seguinte: venham benditos do meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Essa é a maior promessa de Cristo. E essas vão ser as palavras mais maravilhosas que nós poderemos ouvir em todas as nossas vidas. Foi muito marcante para mim, quando a Heloísa começou a falar, e ela falou papai pela primeira vez. Para a Bianca, quando ela falou mamãe pela primeira vez. Quando um filho vira para o pai pela primeira vez, a Tassi vai reviver isso aqui logo daqui a um tempo com a Catarina, quando ela olhar para ela e falar assim: mamãe, eu te amo. Eu acho que para os pais, eu acho que a maior emoção da vida é ouvir um filho falar te amo. Mas nós ouvirmos de Cristo, nos convidando para estar junto com eles, não haverá emoção que possa ser comparada, a maior emoção que essa. Isso para o primeiro grupo. Mas nós temos um segundo grupo. E esse segundo grupo, Deus olhará para eles com tristeza nos seus olhos, com a dor no coração, e lhe dirá: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E isso será muito triste. Eu não consigo mensurar a tristeza de Cristo a proferir essas palavras para aqueles que Ele deu tantas oportunidades, tantas chances de se salvarem, tanto tempo para estar próximo a eles. Porque a nossa existência aqui, nosso tempo de vida, 80, 90 anos, para nós pode até ser muito, mas para Deus é um período muito breve. Imaginem vocês Adão, os primeiros habitantes da terra, Adão que viveu mais de 900 anos, que ansiava a cada dia que ele acordava em 900 anos o retorno de Cristo Jesus. E é esse mesmo anseio, essa mesma vontade, esse mesmo desejo que nós devemos ter em nosso coração a cada dia. Aqui foram colocados dois grupos: aqueles que Deus irá recompensar com alegria, e aquele que com tristeza Ele vai trazer o seu juízo. De qual lado você, de qual lado eu, de qual lado de cada um de nós estaremos naquele dia? Que nós possamos estar ao lado de Cristo hoje, que nós possamos nos preparar hoje, que independente do que aconteça, que ao sairmos daqui, que vivamos muitos mais anos, ou que se por alguma fatalidade acontecer de nossa vida ser ceifada logo após, que nós possamos estar preparados, e que nós possamos dar glórias a Deus quando nós vermos Ele voltando juntos dos céus. Que nós possamos escolher hoje de qual lado nós vamos estar, e que esse lado possa ser ao lado de Cristo.